Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que é um retrato e vou tentar fazer vocês entender por que um retrato é assim, né? Apesar de que no dicionário a palavra retrato é sinônimo de fotografia e sinônimo de retratar alguma coisa, nessa forma do sinônimo ela engloba várias coisas, né? Ela engloba o ato de fotografar. Mas essa palavra retrato ela é principalmente usada para representar o busto de uma pessoa. E o busto de uma pessoa é essa parte meio corpo dela, né? Assim, do umbigo para cima, em volta aqui da cabeça e mais nada além disso, né? Porque você retrata a pessoa. Para essa pessoa ter um registro de como ela se parecia quando ela ainda era viva, né? Porque todo mundo acaba envelhecendo, vai ter que morrer um dia. E os principais ali, os reis, imperadores, pessoas ricas, pessoas comuns, né? Todo mundo que queria ter esse seu busto registrado, né? Esse seu retrato registrado. Então ele pedia para que pintasse um quadro dele, né? Precisava ter dinheiro porque pintores cobravam caro desde aquela época, né? Porque é um trabalho de artesanato para a decoração de alguma coisa, né? Então precisa ser cobrado. Eu vou começar aqui, ó, nessa história da arte, né, que a fotografia começa lá depois de 1800, né, depois do século XIX, mas essa ideia toda da criação da imagem, né, já é muito anterior a isso, né, e a fotografia veio como mais uma linguagem para que a gente usasse para fazer esse registro pictórico do nosso tempo, né, de uma forma particular da fotografia instantânea e da outra forma também, né? Dessa forma produzida, pensada e criada também, né? Desde o começo do tempo da nossa história, né? Assim, eu não vou colocar o tempo das cavernas aqui, porque os desenhos nas cavernas, quando eram pessoas, eram mais difíceis de ser entendidas, né? Porque existem desenhos muito difíceis de se entender, porque não tem muito a ver com o que nós conhecemos como ser humano, né? Então eu vou começar aqui pela história egípcia, né? Que a história egípcia e a grega, elas se misturam ali, porque um é na mudança do outro, né? Então, de uma passagem do tempo para outra, ou eles conviveram por vários, talvez séculos, milênios, não sei quanto é o tempo correto, né? Mas eles se misturaram bastante, né? Aqui são retratos que foram achados em pirâmides, né, nessas escavações e em ruínas que encontraram pelo Egito, né? Então eles encontraram todos esses retratos dessas pessoas, né? E de alguma forma eles preservaram, né? Então para nós que somos fotógrafos aqui do século XXI, né? Então para nós o que é importante para a gente olhar nesses desenhos, né, desses retratos, é principalmente essa composição, né, o enquadramento desse retrato que ele desenhou, que a gente sempre vê o busto da pessoa. Raramente, né, e algumas vezes assim, a gente vê esse busto emoldurado por alguma outra coisa, né? Se for mulher com flores, né? Com alguma paisagem atrás e coisa assim, mas é mais raro acontecer. Essas daqui de egípcios são só cortes, né? Então aqui não vale, mas essas daqui assim são pinturas retratadas de pessoas, né? Assim que foram lá, posaram para um desenhista pintar o rosto deles. E o que a gente vê nisso, né, nesses desenhos, são essas poses que as pessoas estão fazendo, né? São essas feições que elas estão fazendo. Então a gente consegue ver que elas têm dignidade, né? Assim, ela tem essa serenidade, né? Dignidade. Elas não estão assim mostrando uma extrema alegria, nem extrema tristeza, né? Elas estão posando assim como elas realmente são, né? E a pessoa tentou retratar elas exatamente como elas são, com esse olhar digno, né? Com esse olhar sereno, né? De uma pessoa normal. Aqui do lado são os gregos, né, que a gente consegue ver que é muito parecido e esse tempo se mistura muito, né? Só nas esculturas que os egípcios antigos, eles usavam essas pedras muito mais duras, que são granito, basalto, pedras realmente duras, extremamente difíceis de trabalharem, né? E de alguma forma os egípcios muito antigos conseguiam trabalhar esse tipo de pedra, né? Que hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso, né?
E os gregos aqui, nesse tempo, eles começaram a trabalhar em mármore, né? Porque é uma pedra muito mais macia, né? E mais fácil de se trabalhar. Mesmo assim é difícil de fazer, né? Porque é uma técnica difícil de se aprender e de se aplicar, né? E mesmo sendo uma pedra macia, é difícil de se deixar ela assim lisinha, com uma estátua bem bonita, né? E os egípcios antigos conseguiam fazer isso com granito, hein? Nesses retratos gregos, a gente vê a mesma coisa, né? A gente vê o mesmo padrão de retratar o busto da pessoa, né? Sempre na maioria aqui, do peito para cima e sem muita coisa sobrando em volta, né? É só a pessoa, às vezes até corta o cabelo, né? Nessa aqui assim corta um pouco do cabelo em volta, né? Mas normalmente mostra esse busto da pessoa, o rosto dela como era no tempo e de uma forma serena, né? De uma forma normalmente séria, mas não séria demais, né? Serenos, né? Sem nenhum tipo de exaltação, né? E dignos, né? Sempre assim, né? Inclusive nas estátuas, né? A não ser que a estátua seja voltada para esse tema, né? Assim, do céu e do inferno, né? Porque nessa época a maioria das pinturas eram voltadas para esse tema, né? Aqui a gente está vendo retratos de pessoas, né? Que talvez fossem imperadores, pessoas comuns, né? Eu já não sei quais são, né? Mas são retratos muito antigos na maioria, né? Muitos aqui são novos, mas esses antigos, assim, a gente consegue ver esse padrão do retrato, né, do busto. Aqui já é Leonardo da Vinci, né? E aqui já é século XIV, eu acho, né? Século XIII, XIV ou XV, eu não sei exatamente qual século, mas a gente vê, né, nessa passagem de tempo que eu já coloquei aqui, que já foram 1300 anos pelo menos, esse retrato ele continua igual, ele continua da mesma forma, porque esse é a forma de se representar um retrato, né? É esse busto. Então, aqui é o retrato mais famoso que existe, e aqui são vários retratos que ele fez, né, em esboços ou terminado mesmo, né? Então, em todos a gente vê essa mesma padronização. Não existe corte na cabeça normalmente, né? Isso aqui provavelmente está com algum cortezinho, mas a pessoa, a barba dele está inteira, né? Aqui é o Leonardo, né? Um autorretrato. Aqui também, né? Aqui tem esse corte, mas provavelmente no original não tem esse corte, né? E aqui a gente também vê esse espaço sobrando em volta, algum espaço em cima e espaço embaixo, né? Da mesma forma em todas, a gente vê sempre a pessoa retratada aqui do busto para cima e sem elas estarem espremidas no canto, né? A não ser que a tela não coubesse e eles tivessem que espremer, né? Mas a gente vê de qualquer lado, de jeito, né? Assim, de perfil, né? De lado. A gente sempre vê esse retrato do peito para cima, sem corte nos cabelos, assim, nas pessoas e nada, né? Aqui talvez até tenha, né? Mas é um corte diferente de um retrato diferente, né? Que algumas vezes nos retratos aparecem esses cortes, né? Mas na maioria das vezes a gente vê esse rosto da pessoa, o cabelo dela e o peito dela, e muitas vezes com as mãos também, né? Porque são esses pontos, né, do rosto da pessoa que vão ser esses elementos da composição, né? Que são sempre a orelha, cabelo, olhos, nariz, boca, pescoço, busto, braço e mãos, né? E em todas elas a gente vê no máximo um leve sorriso, assim, um leve sorriso de canto de boca. Algumas vezes umas pessoas bastante rígidas, assim, bastante sérias, né? Ou ele mesmo aqui, né? Bastante sério. Mas a gente nunca vê um retrato assim de uma pessoa dando uma gargalhada, assim, a não ser em alguns trechos de quadro, mas não um retrato da pessoa, né? O que a gente nota sempre é essa serenidade da pessoa e no máximo esse sorrisinho de canto de boca, né? Um sorriso misterioso ou aqui nesse caso um olhar misterioso assim para um lado que indique alguma coisa, né? Esses quadros aqui já são inteiros, né? Já são maiores, né? E aqui são recortes, mas para esses quadros onde são os retratos, a gente sempre vê esse padrão, né? Do busto da pessoa. Aqui Michelangelo, que era contemporâneo do Da Vinci, um pouquinho mais novo que ele, e da mesma forma,
Em todas as escolas de pintura, de escultura, e deveria ser de fotografia também, retrato é esse busto da pessoa, sempre aqui, né? Sempre o rosto, cabelo, olhos, nariz, boca e o que eles fazem com essa composição desses elementos que tem no rosto de uma pessoa, nas orelhas, né, e no cabelo. Então é como você coloca essa pessoa nesse quadro é que vai dar essa intensidade da emoção nas pessoas que vão ver esse quadro, né? Aqui nesse caso é a Medusa, né? Aqui tem o assustador, né? E aí tem essa interpretação da história, né? Da mitologia aí, ou sei lá, né? Mas é da mitologia, né? E a gente vê esse padrão sempre, né? Aqui é outro que veio depois, né? Que é Rafael. E também, da mesma forma, a gente vê nesses do Rafael, além de tudo, né, a gente vê a iluminação dos quadros dele, assim, essa luz, sombra e esse efeito tridimensional que ele consegue criar nesses quadros, né, por causa desse uso de luz e sombra. E a gente vê quase a pessoa ali mesmo, assim, a gente vê um retrato delas muito bem iluminadas, né, com essa iluminação clássica do que a gente chama de clássico na fotografia, né, que é um lado um pouquinho escuro, um lado um pouquinho claro, né, e esse aparecendo um pouquinho desse triângulo aqui da maçã do rosto aqui, né. Então, isso seria um retrato clássico, né? Mas a gente vê em todos os retratos, em todas as épocas, desde o começo da história, que retrato significa esse tipo de fotografia assim, ó, mostrando a pessoa, uma pessoa só, do busto para cima, ou aqui quando é um retrato quase de corpo inteiro, né? Aqui mostra ela de meio corpo, não sei se isso é um corte também no quadro, mas mostra ela também de uma forma digna, né? De uma forma bela em cima desse quadro. E em todas elas, né, em todos os quadros, a gente vê esse corte, né? A gente vê esse padrão e conforme a pintura vai evoluindo, né, e os pintores vão conseguindo fazer técnicas, criar técnicas diferentes, porque eles dominaram todas as técnicas anteriores, né, aprenderam todas essas técnicas, dominaram e criaram uma técnica nova além das que existiam. E acaba sempre fazendo evoluir essa pintura, né, no caso deles aqui. E a gente vê essas técnicas de iluminação mesmo, de sombra, luz, né, contrastes, cores, e são coisas maravilhosas. Aqui tem até a sombra do cara na parede, assim, e tudo, né? Assim, não sei se isso é uma verdadeira ou não, mas a gente vê todos esses detalhamentos, a gente vê a feição deles, assim, dignas, né? Assim, as pessoas estarem só dignas é pouco, né? Assim, elas estão moralmente bem com elas mesmas, né? Aparecem nos quadros, né? Que elas estão serenos, né? Donos delas mesmas, assim, e muitas vezes com esse olhar penetrante na gente, né? Assim, porque em todos esses quadros que quando a personagem olha para nós, aqui ele tá olhando direto pro pintor ou pro fotógrafo, de qualquer lado que você olhar essa foto, você vai ver essa pessoa te encarando, né? E isso é esse efeito do olhar direto na lente, né? Aqui é o outro que é o Caravaggio, né? Que também tem vários retratos maravilhosos, né? E da mesma forma, em todos os retratos a gente vê, né? Principalmente depois dessa época aí, né? Depois do século XIV, eu acho, que começaram a aparecer bastante desse tipo de pintura usando essas iluminações diferentes, né? Assim, com uma iluminação tipo essa aqui, eu não sei de quem é, mas já tá na contraluz, né? Esses aqui já estão numa luz mais de assim de dentro de um quarto, assim, não tão claro, né? E várias formas, né? E a gente vê a feição mudar um pouquinho também, né? Começarem a ter outros tipos de feição. Aqui já aparece uma já rindo, né? Com a boca um pouquinho aberta. Aqui eu não sei se é parte de um outro quadro, né? Mas em todos esses retratos que a gente vê, né? Que é o que a gente está vendo agora, assim, nessa aula aqui, que é para a gente entender perfeitamente o que é um retrato, né? Para que quando a gente
ou produza uma fotografia, assim, um retrato de alguém, a gente faça de uma forma parecida, né, levando em conta esses enquadramentos, né, essa composição do rosto da pessoa, né, com esses elementos que tem no rosto da pessoa, no cabelo, na orelha, junto com essas técnicas de iluminação para a gente criar luz e sombra e tentar dar uma profundidade. E além disso, a gente ainda tem que inventar uma feição digna para a pessoa, né? Onde ela apareça ali na imagem de uma forma serena, imponente até talvez, que no final acaba ficando bem bonita e pode ficar muito emocionante também, né? A gente vê em vários quadros aqui assim, né? Algumas coisas mudam, mas o padrão normal é esse, né? Assim, é colocar as pessoas ali de uma forma com que elas apareçam bem para que as gerações futuras que venham depois vejam essas pessoas e vejam que elas estão bem, né? Esse outro aqui é Karate, né? E também tem vários retratos dele. E a gente sempre vê isso, a gente sempre vai ver exatamente isso, né? Isso aqui já não é um retrato, né? Retrato é sempre uma pessoa aqui, né? Sendo demonstrada ela mesma, assim, né? Retratar essa pessoa, né? De uma forma com que ela fique bem ali. E em todos os retratos a gente vê isso. E também Correggio. E aqui para no século XV, XVI aqui mais ou menos, acho que é 15 ainda, e a gente vê nesse espaço de tempo de milênios, o retrato continua sendo dessa forma a ser feita, porque é isso que a gente tem que fazer num retrato. Parece fácil fazer isso, mas a parte mais difícil do retrato é retratar essa pessoa com que ela fique de uma forma digna e que essa nossa fotografia fique diferente, né, de uma forma melhor e muito mais apreciável do que os milhares de retratos que são fotografados todos os dias, né, em todos os lugares do mundo e muitos são postados, né? Então, para a gente sair, né, a gente sobressair sobre essa multidão, o nosso trabalho precisa ser muito melhor e muito melhor pensado e melhor produzido fotograficamente, sem usar Photoshop, porque senão já não é válido, para que o nosso trabalho fique bastante consistente, né? E que esse nosso trabalho, com essa nossa consistência da nossa fundamentação técnica e do nosso conhecimento, faça nesse acúmulo um novo olhar que possa aparecer, né? Essa nova forma da gente criar feições dignas nas pessoas dentro dos retratos, né? Só de conseguir deixar a pessoa bonita num retrato, essa pessoa retratada já vai gostar e quem sabe até compre esse retrato seu, porque era isso que todos os artistas fizeram durante a vida delas, né? Elas produziam esses retratos porque era o trabalho delas pintarem e era a obrigação delas também cobrar bem pelo trabalho deles, né? Porque muitos desses pintores que eu mostrei aqui foram os grandes gênios e os grandes mestres da pintura e que criaram técnicas novas, ganhavam muito dinheiro, assim, acreditem ou não, e eram muito respeitados pela corte, pela sociedade, por todos os lados, né? E você pode ter certeza que eles ganharam bastante dinheiro e bastante prestígio com esses trabalhos deles, que é o nosso objetivo também, é a gente ganhar dinheiro através do nosso bom trabalho, né? Do nosso trabalho muito bem feito, para a gente ganhar essa dignidade do bom profissional também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Na próxima eu vou fazer ainda outras sobre os outros assuntos da fotografia, usando essas técnicas dos grandes mestres da pintura, para que a gente possa aprender a como criar uma imagem muito melhor do que a maioria pode criar. Então é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.